Participe conosco todos os dias assim que 19 manhã, aqui no canal É Tempo de Oração. Pois está escrito: E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Eclesiastes 5:19. Esta oração tem o propósito de nos lembrar que todas as dádivas, o trabalho, os recursos e a alegria de viver vêm das mãos de Deus. E antes de orarmos, uma mensagem especial é compartilhada para fortalecer a sua fé ao amanhecer. Receba esta palavra como luz para o seu caminho. A oração começa em instantes. E que o seu dia seja cheio de conquistas, direção e sucesso em tudo que você fizer. Bom dia, amigos e irmãos ouvintes do canal É Tempo de Oração. Que a paz do Senhor Jesus seja convosco. Aqui quem vos fala é o pastor Juarez, aqui da cidade de Itabirito. Que nessa manhã de quinta-feira o Senhor possa abrir o seu bom tesouro nos céus e derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida, em nome de Jesus. Onde você estiver agora, que você estiver me ouvindo, eu tenho uma palavra de Deus para você, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11. Diz assim: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpacas não sou digno nem de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus, aleluia. Eu quero falar nessa manhã de uma igreja em chamas, uma igreja que tem poder. Eu tenho visto as pessoas colocar poder relacionado a nome de igreja, mas quando você entra dentro, é uma igreja despreparada, desestruturada, uma igreja fraca. Verdadeiramente, nós que somos servos, nós temos que ter a chama do Espírito Santo. Eu quero falar de uma igreja em chamas. Primeiro, que Deus, ele é fogo consumidor. Seu trono de glória é fogo, teus olhos são tochas de fogo, habita e se manifesta em meio ao fogo. E sempre quando Deus quer chamar a atenção, ele vai estar manifestando através do fogo. Foi assim na sarça ardente, o altar do tabernáculo e no Monte Carmelo, porque a Bíblia diz que ele é o fogo consumidor. Nós precisamos ser preenchidos com o Espírito Santo. O fogo do Espírito queima os pecados e incendeia nosso coração. Só que o Espírito Santo, ele é educado. O Espírito Santo, ele é sensível. Ele não é igual Satanás que chega e arromba a porta e vai entrando e bagunça tudo. Não. O Espírito Santo, ele bate, ele convida. E aquele que aceita, aquele que ouve a voz dele e abre o coração, ele entra e faz morada. E é vida de vitória. Precisamos ser preenchidos com o Espírito Santo, o fogo do Espírito que queima os pecados e incendeia o nosso coração. O fogo, ele consome, ele queima o pecado, as coisas desnecessárias em nossas vidas. O fogo, ele purifica, nos faz limpos e santos diante de Deus. O fogo, ele prepara, faz-nos de bom gosto e agradável para os demais. O fogo alegra quando estamos presos nas garras frias do desespero. O fogo amolece, o Espírito Santo amolece o coração do pecador e traz o arrependimento. O fogo, ele une, como em unir diferentes tipos de metais, o Espírito Santo traz unidade ao povo de Deus. Uma igreja em chamas, ela jejua, ela ora, ela vai sentir a necessidade e o valor de buscar a Deus sinceramente com todo o coração. Quando Davi diz, alegre-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Hoje a gente olha as igrejas estão vazias. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. As pessoas hoje não têm mais prazer em ir para a casa do Senhor. Quando veio o Covid, não justifica as pessoas falar assim, não, mas fulano caiu de ontem para hoje. Não, a pessoa já vem caindo com o passar do tempo. E o Covid, quando ele veio, que foi
decretado que fechasse as igrejas, aquilo foi, uma gota d'água, né, para muitos que já não tinham mais força para estar caminhando, para muitos que não tinham mais a visão do reino, então aproveitaram que as igrejas estavam fechadas, não tiveram mais força para voltar. E hoje você pode convidar, você pode falar que vai buscar na porta, eles não têm mais condições de voltar para a casa do Senhor, porque perderam a chama, perderam o fogo do Espírito, perderam a essência do primeiro amor. Agora chegando, véspera de carnaval, aqueles que sobreviveram, né, ao Covid, que estão ali lutando ali, se muitos não vigiarem, não voltam mais, porque o mundo ele está atraindo a atenção daquele que tem a luz. O mundo ele está chamando a atenção daquele que tem, Cristo no coração. E nós temos que lutar, e é tão difícil tirar uma pessoa do mundo e levar para a casa do Senhor. A gente às vezes vai evangelizar alguém, é uma luta que a gente passa para levar aquela pessoa para a casa do Senhor, mas para tirar da casa do Senhor e levar para o mundo, é tão rápido, é daqui para ali. Eu sempre deixo claro aqui que nós não pregamos aqui religião, nós pregamos Jesus, porque eu aprendi com o Senhor e com o pastor Lira que nós temos que respeitar. Eu sempre respeitei. Depois que eu conheci o pastor Lira, ele me ensinou muitas coisas. Nós temos que respeitar a crença, a fé de cada um. Então, quando nós temos Jesus, nós respeitamos, porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência. Então, nós pregamos Jesus. E uma igreja em chamas se sentirá desconfortável no mundo. A pessoa que tá ali no meio da chama do Espírito Santo, pegando fogo, aquele fogo que incendeia de dentro para fora, ele não vai ficar bem lá no mundo. Ele não vai ter condições, ele não vai ter nem força para ir para lá, sabe por quê? Porque se ele for, ele sabe que vai se sentir um peixe fora d'água. Então, não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E nós que temos o Espírito Santo, que temos a chama do Espírito Santo, que estamos ali fazendo diferença, que somos luz, que somos sal, o mundo não nos cabe, porque nós não somos do mundo. Uma igreja em chamas cuida das almas. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma, diz Salmo 142, versículo 4. As pessoas às vezes estão tão aflita, necessitada, precisando de uma palavra amiga, precisando de um abraço, precisando não de muita coisa, mas precisando de atenção. E muitas das vezes, pessoas que falam que estão cheias do Espírito Santo não tem nada, não tem o que oferecer, estão vazia de si mesmo. E quando a Bíblia ela nos ensina que nós temos que voltar ao primeiro amor, porque o primeiro amor ele faz toda a diferença. Nós precisamos renunciar à nossa carne todo dia, nós precisamos morrer para os nossos desejos, para a nossa vontade, todo dia e nascer para Cristo. Assim como João Batista diz: Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com fogo. Uma igreja em chamas realiza grandes coisas para Deus. O poder de Deus se manifesta de várias maneiras para a sua glória. Uma igreja em chamas, ela vê pessoas sendo salvas, uma igreja em chamas vê pessoas endireitando suas vidas, uma igreja em chamas vê as orações respondidas. Tem igrejas por aqui, por onde eu passo, eu tenho pregado fora, tem igrejas por aqui que estão fazendo sacrifício de tolo, tem igrejas por aqui que estão enxugando gelo, sabe por quê? Porque a gente entra lá, sente-se vazio e sai vazio, porque não sente mais a presença do Espírito Santo. E é muito triste isso. A gente chega no lugar e vê pessoas brincando com a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo não está nesse lugar. Eu tenho visto demônio fazer louvor, eu tenho visto demônio falar em línguas, até no monte eu já vi demônios falar em língua. E a Bíblia diz que nós temos que ser cheios do Espírito Santo, porque é ele que intercede por nós, é ele que testifica que nós somos filhos de Deus. Então, quando você chegar em algum lugar que você vê muito alvoroço e não sentindo um testificado onde você repreende,
porque não é de Deus. Porque uma igreja em chamas, ela realiza grandes coisas para com Deus. O poder de Deus se manifesta, pessoas sendo salvas, pessoas se endireitando nas suas vidas, as orações são respondidas. Você vê o manifestar da glória de Deus quando Deus está presente, quando o Espírito Santo está presente. Agora, a gente vê pessoas brincando de ser cristão, brincando com a obra de Deus, brincando com a palavra de Deus, mas Deus está de olho. Deus está de olho e muitas das vezes a gente questiona a Deus, né? Fala, Deus, mas até quando isso vai acontecer? Até quando vão fazer esse descaso com a tua palavra, com a tua obra? Mas a Bíblia diz que o joio, ele cresce junto com o trigo, mas ele tem que ser arrancado no tempo certo. Quem não conhecer o joio, se pegar ele e colocar junto do trigo, é igual, o joio é igual, só que o trigo da semente e o joio da bagaça. E hoje, se nós formos analisar, tem joios, muitas das vezes, perto da gente, que está mais forte que a gente. Tem joio que está mais forte que a gente, mais forte que eu e você. Mas de uma coisa eu sei, aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, é ele que governa a minha vida e a sua vida. Não importa o que você passe, não importa que situação você esteja, aquele que batiza com fogo e com o Espírito Santo, ele vai pleitear a sua causa, uma vez que você abrir o seu coração para ele e falar assim, pai, eu estou aqui, Espírito Santo faz morada no meu coração, me convence lá a minha família. A Bíblia diz que ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós não temos que ficar falando, ô fulano, você tem que ir para a igreja, ô ciclano, você tem que me acompanhar. Não. A Bíblia diz que quem convence, a missão de convencer é do Espírito Santo. Então, de repente, você está insistindo com alguém, porque o sonho de todo pastor, o sonho de todo pai, de toda mãe, é ver a família nos caminhos do Senhor, é ver a família salva, é ver o seu filho, a sua filha ali no caminho do Senhor. Mas só que você falar, o que vai acontecer? Você vai fazer a pessoa, de uma certa forma, apanhar birra. Então, quem convence é o Espírito Santo. E muitas das vezes o testemunho fala mais do que uma palavra que sai da minha boca e da sua boca. Muitas das vezes você consegue ganhar mais uma pessoa pelo testemunho do que pelo evangelizar. Então, que nessa manhã o Espírito Santo, que cura pessoas, que endireita vidas, que responde orações, ele possa interceder por você, possa interceder pela sua família, interceder pela sua vida, pelos seus projetos, pelos seus sonhos, que ele possa ser a primazia da sua vida. Porque enquanto você priorizar o Espírito Santo, priorizar Deus, tudo vai dar certo. As portas vão se abrir, muralhas vão cair, e se eu te falar que não vai ter dificuldade, eu estou mentindo, porque vai ter luta, vai ter provação, e às vezes eu escuto pregadores falando assim, porque Jesus, quando está no barco, o barco não afunda. Mentira, o barco afunda sim. Prova é Paulo. Paulo diz a Bíblia que Paulo naufragou 3 vezes, e da última vez ele caiu numa ilha, e foi procurar os gravetos para acender um fogo, uma víbora foi, ainda mordeu, ainda picou o dedo, agarrou o dedo dele, e todos esperaram ele amanhecer morto, porque viram ele como um maldito. Ele escapou do naufrágio, mas não ia escapar daquela víbora. Mas o Senhor que batiza com o Espírito Santo e com fogo estava lá com ele, é o mesmo Senhor que está comigo e com você. E esta é a palavra que eu quero deixar para você nessa manhã. Uma igreja em chamas cuida de almas. Você não precisa estar dentro de uma igreja para ser igreja. A Bíblia diz que nós somos templo, templo do Espírito Santo. Mas você precisa de um lugar para você congregar. Você já viu um fogão a lenha? Quando você tira a brasa ali do meio ali do fogo e põe a brasa no cantinho, a brasa vai esfriando, vai esfriando. Então é necessário que você congregue, é necessário que você busque, é necessário que você seja cheio do Espírito Santo, é necessário que você alcance as maravilhas, é necessário que você alcance os dons do Espírito Santo e que, acima de tudo, que você seja árvore plantada à beira do ribeiro, que você dê fruto e que outras pessoas possam ver você crescer e que invejem você, que queira crescer também através do seu testemunho. Tá? Essa é a palavra que eu tenho que deixar para você aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus do meu pai e da minha mãe. Graça nós te damos nessa manhã,
porque o Senhor é bom. Graça nós te damos nessa manhã, porque o Senhor riscou o nosso nome do livro da morte e escreveu no livro da vida. Deus, eu quero consagrar em tuas mãos agora a propriedade do Senhor. Pai, assim como diz a tua palavra, que Davi, quando recebeu a unção, o Espírito Santo se apoderou dele. Que o Senhor possa se apoderar nessa manhã de cada um dos ouvintes, Pai. Aonde estiver, meu Pai, um pequenininho do Senhor agora ouvindo, Senhor. Que seja apoderado pelo teu Espírito Santo. Que seja cheio, que seja tocado pelo teu Espírito Santo. O Espírito Santo que convence, que queima o pecado, que muda a história. O Espírito Santo que traz quebrantamento, arrependimento e conversão. Que teu Espírito Santo nessa manhã possa tocar no menor ao maior. Possa tocar, meu Deus, nessa pessoa aí, meu Pai, que para muitos ela não tem jeito, que é impossível, que possa trazer o arrependimento, que possa trazer nojo pelo vício, meu Deus, que possa libertar, que o teu Espírito Santo nessa manhã possa filtrar o sangue dessa jovem, desse rapaz, desse homem, dessa mulher, desse que está perdido, que o Espírito Santo nessa manhã possa encontrá-lo, possa abraçá-lo, envolvê-lo e mostrar para ele que ele é querido, que ele é filho, que ele é eleito, que o homem pode desprezar, que o homem pode abandonar, mas que o Senhor não abandona, o Senhor não despreza, porque o Senhor é Pai. Meu Deus, eu quero render graças ao teu nome nessa manhã, entregar cada um dos ouvintes, Pai, do canal É Tempo de Oração em tuas mãos. Que o Senhor possa abençoar de maneira sobrenatural, que o Senhor possa abrir, Pai, as comportas do céu e derramar bênção, dando saúde, dando força para os teus filhos. Que nessa manhã o teu Espírito Santo possa estar, meu Deus, carregando, sustentando cada um dos teus braços. Que o Senhor possa julgar por terra toda a maldição lançada sobre a vida, Pai, dos teus filhos. Cada ouvinte agora, meu Deus, que tem uma causa específica, meu Deus, que seja impactado pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da graça e da glória do teu nome, Jesus. Meu Deus, que haja cura, que haja libertação, que haja renovo, que haja arrependimento, quebrantamento, conversão. Espírito Santo, convence esse agora que está ouvindo, que pensa que para ele está perdido, que não tem mais jeito. Toca no coração dele. Vai lá, toca no coração dele. Toca agora na alma dele, Senhor. Que ele venha sentir o toque suave, Pai, da tua presença. Que ele possa agora se arrepender, converter, meu Deus, e aceitar o Senhor como Salvador, Pai. E que o nome dele, a partir desse momento, Pai, venha sair, meu Pai, do livro da morte e ser escrito no livro da vida. Pai, é o que nós te pedimos agora e te agradecemos. Que os teus filhos, meu Pai, venham ter um dia de vitória, um dia de bênçãos em nome de Jesus. Que tudo que fizerem, que sejam bem-sucedidos para a glória do teu nome e que o Senhor possa julgar por terra toda cilada, meu Deus, que está sendo orquestrada agora contra a vida do teu filho e da tua filha. Meu Deus, toda maldição, todo mal, Pai, que seja paralisado agora pelo poder que há no nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e te dê a paz. Que você tenha um dia de vitória. Um abraço para você. Deus te abençoe. Você já conhece o Ministério Tempo de Oração? Acesse agora o site www.ministeriotempodioração.com.br, sem cedilha e sem tio, e descubra um espaço feito para fortalecer sua fé. Lá você encontra mensagens edificantes, orações poderosas e testemunhos inspiradores, além de fotos e registros dos nossos cultos e eventos realizados pelo Ministério Tempo de Oração. Ao clicar nos 3 risquinhos no canto superior esquerdo da tela, você poderá navegar por outras páginas com mais informações sobre o nosso ministério. E tem mais! No site, clicando na página Livros, você também pode adquirir os nossos livros É Tempo de Oração e Apocalipse, onde o fim é o começo. 2 obras que vão impactar sua vida e te levar a um novo nível de intimidade com Deus e conhecimento das Escrituras. Ao acessar a página Doações em nosso site, você também pode abençoar o Ministério Tempo de Oração com seus dízimos e ofertas. Contribua de forma segura e prática, por transferência bancária ou utilizando nossa chave Pix. Sua generosidade fortalece a obra de Deus e nos ajuda a levar a mensagem do Evangelho ainda mais longe. Na página inicial do site, você encontra os dias e horários dos nossos cultos, momentos especiais de adoração, palavra e comunhão. Você e sua família são nossos convidados para participar e viver grandes bênçãos na presença de Deus. Ao clicar nos links das nossas redes sociais,
Instagram, Facebook e YouTube, você será direcionado diretamente para cada uma delas. Lá, encontrará ainda mais conteúdos que vão edificar sua fé, fortalecer sua caminhada com Deus e aproximar você do que o Senhor tem feito através do nosso ministério. Para mais informações, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 31 97574 9008. Será um prazer atender você. Aproveita também para se inscrever no nosso canal no YouTube. Canal É Tempo de Oração. Todos os dias estamos ao vivo com lives de oração, mensagens inspiradas na Palavra de Deus e momentos de fé que vão fortalecer sua caminhada espiritual. E para quem busca crescer no conhecimento da Bíblia Sagrada, temos playlists completas com estudos profundos e transformadores. Aqui vão 3 indicações especiais que você não pode deixar de assistir. Curso completo sobre o livro do Apocalipse, um estudo escatológico revelador que vai te ajudar a compreender os mistérios de Deus sobre os últimos tempos. A existência de Deus, um estudo impactante que vai fortalecer sua fé e ampliar sua visão espiritual. E como a Bíblia chegou até nós, uma jornada histórica e espiritual que mostra como a palavra de Deus foi preservada até os nossos dias. E tem muito mais conteúdo esperando por você. Então aproveita para ativar o sininho das notificações e receber em primeira mão cada novo vídeo. Compartilhe com quem ama estudar a palavra de Deus. Vamos juntos crescer na fé. E não se esqueça, o Ministério Tempo de Oração está localizado na rua José Benedito, número 375, bairro Santa Efigênia, em Itabirito, Minas Gerais. Será uma alegria receber você e sua família. Venha nos fazer uma visita.